Olá, o Empreteceu de hoje é com a doutora Andréia Menezes Gonçalves, médica ginecologista e obstetra com formação pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e residência médica pelo Hospital Central da Aeronáutica. Ela também é mestra em saúde materno-infantil pela UF, médica do Hospital Universitário Gafreguini, a Unirio, médica colaboradora do setor de DST, também da UF, coordenadora de comunicação do ILUMA, Instituto Luiza Maim, e membro do coletivo Negrex. A conversa de hoje é sobre violência obstétrica e outros assuntos que podem surgir. Em uma pesquisa rápida, eu encontrei uma publicação no site do UOL, datada de 30 de março de 2021, com o título Violência obstétrica atinge quase metade das mães do SUS, mas é normalizado. Essa matéria, ela cita uma pesquisa, ela diz que, de acordo com a pesquisa Nascer no Brasil, 45% das gestantes atendidas pelo SUS no parto são alvos de maus tratos. No total, 36% das mães passam por tratamento inadequado. E apesar de todas as pessoas gestantes, incluindo homens trans, estarem sujeitas a maus tratos, há um grupo de risco. São as mulheres negras, pobres, grávidas do primeiro filho, jovens e em trabalho de parto prolongado. O estudo entrevistou 24 mil mães entre 2011 e 2012 e é a maior pesquisa sobre nascimentos já feita no país. Doutora Andréia, muito bem-vinda ao Empreteceu para tratar de um assunto tão denso como esse. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela iniciativa do canal, para trazer pessoas pretas aí para falarem do que entendem, né? E levar informação para o nosso povo, que acho que só há realmente salvação aí com informação. Verdade. E educação, né? Então, esses dados, eles se repetem na maioria das pesquisas que você vai ver, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Há muito essa dúvida se isso só aparece em países pobres, e aí muitas vezes, né, eu fiz 11 anos de formada esse ano, quantas vezes eu ouvi certas justificativas ao longo da minha formação de que não, né, isso não teria uma questão socio-racial, isso era uma questão de países pobres, isso era uma questão de a pessoa não ter acesso ali à alimentação, à medicação, à saúde. Ainda bem que vieram esses dados ao longo do tempo aí, principalmente a pesquisa Nascer, que é a maior do Brasil, né? Mostrando que não, isso não é mimimi de certos movimentos, isso não é uma questão só apenas da estrutura social dessa pessoa. Lógico que isso vai compor muito do quadro de saúde ou doença de qualquer mulher, né? De qualquer pessoa. Obviamente, não estamos desprezando esse componente, mas que esses dados não são explicados só por isso, né? Esses dados não são explicados só por um fator. Então, isso aqui é, hoje em dia, importante a gente falar. Certas justificativas e desculpas não servem mais. E a gente tem, sim, que fazer algo para isso. Né? A gente agora tem dados, ninguém mais pode falar que a gente não tem dados sobre isso, a gente tem. Né? E fora daqui, mais do que no Brasil, a gente já vê muito assim da academia médica, que antigamente negava a sua própria culpa em cima disso, né? Entendendo que não, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Se a gente foi para a Lua lá, não sei, né, quantas décadas atrás, se a gente está agora já testando inteligência artificial e a gente não consegue melhorar números de mortalidade materna, alguma coisa está muito errada no que a gente está fazendo. Ou o nosso foco está errado, né? Ou a gente simplesmente não está se importando com isso. Alguma coisa está acontecendo. Não, então, não é? Com certeza, né? Porque a medicina está aí muito avançada, né? E essas pesquisas, assim, elas revelam dados, na verdade, estarrecedores, né? Sim. E aí eu queria iniciar com a pergunta: o que é violência obstétrica? Porque a gente escuta, né? Falar, mas assim, o que caracteriza a violência obstétrica? O que é isso? Nós temos várias definições na literatura, né? Mas sempre que eu gosto de explicar do modo que eu acho que é mais fácil. Então, assim, violência obstétrica é qualquer ato
e vamos frisar que executado por qualquer pessoa, tá? Porque eu vejo muito falar de violência obstétrica como sinônimo de ato feito pelo obstetra ou pelo médico. É qualquer pessoa, então pode ser qualquer pessoa envolvida ali na assistência ao periparto. O que é periparto? Né? É antes, durante e após o parto, que a gente sempre se esquece da puérpera, né? A gente brinca que quando o bebê nasce, todo mundo se vira para o bebê. Só o obstetra fica ali com a mulher. E isso é uma brincadeira, mas que tem ali um fundo de verdade, porque eu não sei se a maioria das pessoas sabem que quando a gente vê aqueles dados de violência, de morte materna, que a maioria delas são evitáveis, né? Muitas dessas mulheres morrem no puerpério, elas morrem depois que o bebê nasce. Então, tem violência obstétrica aí também. Então, muito se fala de parto humanizado, de muitas coisas, mas isso vai muito além. Isso passa por um pré-natal, onde muitas mulheres não são tocadas durante o pré-natal inteiro. Isso, para mim, é violência também. Né? Essa negligência é violência. Então, violência não é só aquele famoso clistelério que todo mundo fala, que é subir em cima da mulher durante o parto. Né? Violência não é só mandar a mulher calar a boca. Violência é essa mulher passar por um pré-natal inteiro sem conseguir realizar exames. Violência também é essa mulher não ser examinada ao longo do pré-natal inteiro. Violência é uma mulher falar que está com dor e falarem que isso é normal, mas ela não está achando aquilo normal. Então, negligência não é só... violência obstétrica não é só aquele ato que você realmente vai e ativamente faz uma violência. Né? Faz uma episiotomia sem autorização da mulher, né? Ou sem motivo. Violência, para mim, passa muito mais por essa negligência, porque às vezes essa negligência leva a uma morte, leva a uma sequela para o resto da vida. Sim. Então, eu acho importante a gente falar isso, porque muitas mulheres não se atentam para isso, né? E elas têm direitos, e elas, sabendo disso, podem reivindicar uma assistência mais correta. Não, perfeito. Até a ausência de acesso ao pré-natal, né, doutora Andréia? Caracteriza uma violência também. Alguns termos técnicos surgiram na sua fala, né, como episiotomia, manobra de Chrysler, né? Não sei se estou pronunciando corretamente. Quais os procedimentos ali? Aí nesse momento, eu me refiro ao momento exato do nascimento do bebê, do parto. Quais os procedimentos mais comuns que podem ser caracterizados como violência doméstica? Obstétrica, né? Obstétrica, olha só onde é que a cabeça já foi. Que também pode ser uma violência obstétrica, verdade. Tá? É por isso que eu gosto sempre de frisar que violência obstétrica não é só coisa feita no parto por médico. Né? Agredir uma gestante também é violência obstétrica, e isso pode acontecer em qualquer momento. Né? Então, no caso do parto, da assistência ao parto em si, a gente às vezes tem algumas confusões, porque às vezes quer se colocar qualquer intervenção ali que a mulher não autorize como violência. Então, assim, a gente tem algumas coisas. Nós, como médicos, nós, obviamente, inscritos ali no CRM com ele ativo, nós temos protocolos a seguir, né? Nós temos protocolos e temos certas coisas que nós não podemos deixar de fazer. Só que dentro disso, e assim, a gente vindo aí de uma medicina moderna, mais patriarcal realmente, né, e sem uma visão muitas vezes integral, acabou-se que a gente em algum momento se perdeu dentro desses procedimentos e tudo virou normal, mesmo que aquilo causasse sequelas graves na mulher. A episiotomia que eu falei é o famoso corte que dá no períneo, né, para o bebê nascer. Isso, durante muito tempo, foi normal, era normal fazer isso. E, inclusive, era chancelado pelas academias médicas, né? Então, o médico que fazia isso antigamente, ele não estava tão doido assim. Ele foi ensinado daquele jeito na faculdade e aquilo foi falado que era o protocolo. Só que o que a gente tem que ter em mente? Que isso não é mais o protocolo, que isso foi proscrito. Mas isso não vai acontecer em momento algum. Existem, sim, descrições na literatura que autorizam o médico a fazer esse procedimento como salvamento, em caso de vida ou morte. Aí, lógico que, infelizmente, eu não vou poder colocar a mão no fogo aqui por todos os meus colegas e dizer que só vai ser feito nisso. E é aí que está o problema. Então, isso vai ser violência obstétrica quando ele é feito fora da indicação. Sim. Então, se uma episiotomia, por exemplo, que é esse corte, é feito hoje em dia de rotina,
Isso a gente sabe que hoje em dia não é mais indicado e que isso pode trazer sequelas graves para o resto da vida da mulher. Então, se isso é feito de rotina, isso é uma violência obstétrica. Mas, se dentro ali daquele momento do parto houve realmente um risco de vida real, isso é feito. Mas só para vocês entenderem o quanto isso é raro, eu não me lembro a última vez que eu fiz uma episiotomia e eu trabalho todas as semanas numa emergência obstétrica de alto risco. Só para vocês, né? E se trouxer outros colegas aqui que fazem parto vaginal, fazem parto humanizado, também fazem um volume de parto talvez até maior que o meu, talvez não, com certeza tem gente aí que tem volume muito maior que o meu, eles também vão ter dificuldade de lembrar qual foi a última vez que eles tiveram que fazer uma episiotomia. Então, às vezes, vem uma pergunta para mim de... Nossa, desculpa, tá vazando um áudio aqui? Não apareceu para mim, não. Fazendo um barulho aqui para mim, mas tudo bem, vamos continuar qualquer coisa, edito. Então, assim, esses colegas também vão ter dificuldade de lembrar a última vez que eles fizeram. Então, não tem como, hoje em dia, dentro da boa prática obstétrica, alguém justificar fazer episiotomia na maioria dos partos. Então, é aí que vem a violência, quando, então, contra todas as evidências de um benefício, isso é feito. A manobra de Christeler, tem até algumas leis agora que estão saindo, que proscreveu e tal. Só que o problema é uma manobra também que foi totalmente deturpada. Né? Se você vê ela descrita nos livros, não tem nenhuma indicação de ninguém subir em cima da mulher e apertar a barriga dela. Não tem essa descrição. Então, isso começou a ser descrito como manobra de Christeler, mas isso não é a manobra de Christeler verdadeira. Né? A manobra de Christeler verdadeira é só apoiar o fundo do útero da mulher, sem força. Né? De repente, no nosso meio, ela virou outra coisa. Ela virou subir em cima da mulher, duas pessoas, né? Então, assim, foi deturpado e aí algumas vezes está escrito lá que é proibido, né? Mas hoje em dia, talvez, se você fizer a manobra correta, ninguém nem vai saber que aquilo é um Christeler, porque ficou no imaginário popular que essa manobra é um monte de gente subindo e provocando, às vezes, a ruptura do útero de uma mulher, né? Provocando coisas absurdas. Né? E aí a gente vai ter outros tipos de violência e teria uma lista imensa aqui para a gente dizer. Só que, resumindo, tudo que for feito sem informar a mulher, porque, como eu falei, às vezes a gente vai estar em risco de vida, às vezes não vai dar para ser uma opção, né? Mas isso tem que ser explicado para a mulher. Então, se for feito ou se ela não tiver em condições, porque isso acontece, né? Claro. Uma mulher lá convulsionando, não tem como eu explicar nada para ela. Sim. E eu vou ter que tentar salvar a vida dela e do bebê. Né? Então, ter o consentimento da mulher tem essa ressalva, né? Uma mulher convulsionando, eu não tenho como ter o consentimento dela. E se acontecer alguma coisa com ela e eu for a médica assistente, eu vou ter que me justificar. Então, se eu falar, não fiz nada porque não tinha consentimento dela, isso não existe. Né? A gente tem que fazer o que for possível para salvar o máximo de vidas. Então, se essa mulher não pode dar o consentimento, tudo tem que ser explicado e consentido por quem for o acompanhante dessa mulher. Lembrando que negar acompanhante também sem motivo também é uma violência obstétrica, né? A gente tem essa lei já há muito tempo, né? Toda gestante que se interna para parto, né? Não é para qualquer tipo de internação, é para parto, ela tem direito a um acompanhante. Então, se esse acompanhante está lá, ele não está lá só para tirar foto, né? Mandar no WhatsApp da família. Ele está lá com uma responsabilidade muito maior, de ser o apoio afetivo dessa mulher ali durante esse processo. E aí é mais uma ferramenta contra a violência obstétrica, né? Então, questionar algo que achou que não está errado, né? Ali que está errado. Olha, o que está acontecendo? Alguém pode parar e explicar para a gente? Eu sempre falo isso com os acompanhantes, né? Acompanhante tem uma função muito importante. E aí, nessa hora que a mulher não puder consentir ou entender o que está sendo falado por algum motivo, esse acompanhante, estando ali como responsável, é quem vai ser esse papel. Então, a equipe tem que ter um momento ou alguém que pare e vai informar essas pessoas do que qualquer coisa que vai ser feita. Então, se for feita uma medicação ou qualquer procedimento, sem aquilo ser informado para essa mulher e consentido quando isso for possível, que é na maioria das vezes, tá? Isso que eu estou falando de não consentir é a exceção, né? Não dá para a mulher consentir. Na maioria das vezes é perfeitamente possível parar, conversar com aquela mulher e dizer quais são as opções viáveis. E aí ela, né, em conjunto, haver uma decisão. Na maioria das vezes isso é possível. Então, quando isso não acontece, é violência obstétrica. Outra coisa, quando essa mulher não tem ali a liberdade
plena durante o processo. O que isso quer dizer? Dizer que ela não pode sair da cama. Se disser que ela não pode sair da cama, e acontece em alguns momentos de repouso, tem que ser explicado por quê. Sim. Olha, você não pode sair da cama porque você está, sei lá, no processo de trabalho de parto prematuro e o repouso é importante. Então, se isso acontecer, isso tem que ser explicado. Então, não permitir a mulher mudar de posição, tomar banho, fazer qualquer coisa, tem que ter alguma indicação médica e ser explicado para essa paciente. Se não for, qualquer cerceamento da liberdade dela vai ser violência obstétrica, né? Ou não grita, não pode falar, nada disso, né? E outras coisas são mais óbvias, insultos, chacotas, né? Qualquer tipo de preconceito, racismo, LGBTfobia, essas coisas são mais óbvias, mas é importante falar. Não, perfeito. E você falou sobre sequelas também, possíveis sequelas por conta desses procedimentos feitos de uma maneira equivocada, né? Sequelas para mãe e bebê, quais seriam esses tipos de sequelas? Esse período periparto, né, pré-parto e pós-parto, é um período que é tão estudado e tão vigiado no mundo todo, por causa disso, é um período muito sensível para ambos ali envolvidos, né, para a mãe e para o bebê. É um período em que a gente pode realmente um bebê ter sequela pelo resto da vida, né, e essa mãe também, né, uma mulher em idade fértil, por exemplo, uma ruptura de útero, como eu falei, por uma compressão excessiva, né, vai tirar o futuro fértil dessa mulher, por exemplo. Né? Esse corte no períneo, se feito sem indicação e provocar uma sequela, essa mulher pode ter dor, né, durante a relação ou fora dela pelo resto da vida. Né? Isso pode aumentar a chance dela ter problemas ali de incontinência urinária, de várias coisas. Né? A lista é imensa que a gente tem, como eu falei, de violências que podem ser provocadas. Então, as sequelas podem ser as mais variadas também. A gente pode ter, né, desde uma coisa muito simples até realmente a morte, né, dessa mulher. Então, por isso que é um assunto tão sério que deve ser tão falado, né? Nós temos alguma legislação específica que classifica a violência obstétrica com punições ou algo desse tipo? Olha, geralmente vão ter decretos municipais ou estaduais, tá? Em âmbito federal, não. Em âmbito federal, a gente vai ter ali os protocolos do Ministério da Saúde, sim, né? E aí dentro deles eles vão citar também, tá? Na lei criminal eu não sei te dizer, mas eu nunca vi escrito especificamente, tá? Mas a gente vai ter sim. Então, assim, não tem como dizer, eu não sabia, porque é isso, nós temos protocolos, e nenhum protocolo lá do Ministério da Saúde, principalmente que a gente tem já há alguns anos, esses trabalhos aí de parto humanizado, né, documentos dizendo como deve ser feita a assistência ao parto, então ninguém pode dizer que não sabia, está tudo descrito lá, e tudo dentro dessa premissa de evitar a violência obstétrica. Aqui em Niterói, a gente tem o estatuto, né, da pessoa gestante. Eu não sei se outros municípios têm essa iniciativa. É aqui da vereadora Verônica, uma mulher preta que fez esse projeto, passou na Câmara, inclusive com essa preocupação de ser o estatuto da pessoa gestante, não da mulher. Sim. Então, de proteger todas as pessoas que estiverem nesse processo. E lá também é muito bem listado, né? Eu espero que seja copiado aí por outros lugares. O município do Rio, eu sei que está trabalhando aí também em outros documentos para combate à mortalidade materna, e isso com certeza passa pela violência obstétrica, né? Então, geralmente tem esses documentos locais, então eu sempre recomendo procurar, né? Procura no site da prefeitura, do seu local, do seu estado, e também tem esses documentos aí do Ministério da Saúde. Não, que sirvam mesmo de exemplo para outros municípios e que surja uma legislação federal, né? Porque a pesquisa revela quase metade das atendidas pelo SUS, é um número gigantesco, né? Sim. E SUS é em nível nacional, então a gente está falando do país inteiro. Então, mais do que justo que uma legislação federal seja, né, encaminhada, votada, sancionada e tudo, para que isso não perpetue, para que isso cesse. E é possível para aquela pessoa que está lá, né, ainda não em trabalho de parto, mas durante o pré-natal, como é que ela pode já criar mecanismos para combater essa violência obstétrica lá? Porque o momento do parto é um momento tão, né, tão sensível, turbulento ao mesmo tempo, né?
mexe muito com o emocional da família inteira, e dependendo de como isso vai se dar mais ainda, é possível prevenir esse tipo de violência previamente? Então, a maior prevenção é o que eu já citei, que eu acho que é a informação. Sim. Então, eu sei que eu estou falando de alguma coisa que não é fácil para todo mundo, né? E nem para os colegas que estão ali na porta de frente do SUS fazendo o pré-natal, porque em algumas vezes eles têm uma agenda sobrecarregada. Infelizmente, também, por mais que tenha boa vontade, ele não vai conseguir dar toda a atenção do mundo para aquela mulher, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que lutar aí por um pré-natal de qualidade para todas, né? Mas para quem está no momento, né, ainda enquanto a gente não consegue isso, eu sempre falo, gente, se está na dúvida, tem que parar e perguntar. Sim. Né? Você tem que perguntar. Se você tem dúvidas de como vai acontecer o seu parto, pare e pergunte. Ah, o médico está com pressa. Pare e pergunte, né? Toda unidade tem que ter também uma enfermeira. A enfermeira está apta para te orientar a respeito desse tipo de coisa. Algumas unidades têm grupos de gestante, o que é incrível. Uhum. Obviamente que a pandemia meio que parou todos esses encontros coletivos, né? Mas as unidades que conseguem fazer isso, nossa, é maravilhoso, porque aí é o momento. E não tem que ter vergonha, né? Você não tem que ter vergonha, ninguém é obrigado a saber isso. Os profissionais que estão ali passaram por formação para saber isso. Então, muitas pacientes me falam que tem vergonha de perguntar, não. Pare e pergunte. A pergunta que você achar que é a mais boba, talvez é o que vai fazer diferença na hora que você se apresentar numa maternidade, né? Outra coisa, o que eu sempre falo, não se compare, né? Tem muitas mulheres que ficam ali com a experiência da outra. Exato. Não. Procure, pesquise. Hoje em dia, a gente tem essa ferramenta que é boa e é ruim, que é a internet, né? Sim. Mas é o avanço, é a modernidade, a gente não vai barrar isso nunca. Então, assim, eu sempre falo, cuidado com as fontes que leem, mas procure. Hoje em dia, a maioria, nós temos muita gente que não tem acesso, mas muita gente tem sim, ali um celular na mão. Uhum. Então, procure, mas, lógico, preste atenção em qual é a fonte. Se aquela pessoa que está passando informação tem formação para te dar aquela informação. Eu vejo muita gente dando opinião e informação a partir da própria experiência. A própria experiência, lógico que é importante, mas ela não pode ser reproduzida diretamente para outra pessoa. Então, assim, se informe, mas veja qual é a fonte da informação. E aí, hoje em dia, a gente tem sim, muitos sites bons, né? Muitos portais legais, feitos inclusive por médicos, né? Perfis de médicos sérios, que passam bastante informação. Então, eu acho que além desse momento do pré-natal, hoje em dia a gente tem essa facilidade de ter outras fontes, mas ter ali um contato com um profissional que está te atendendo e tirar as suas dúvidas pode fazer a maior diferença para saber o que esperar, né? Porque muitas delas chegam aterrorizadas por causa disso, não sabe o que esperar. E aí não sabe o que dizer, o que está certo e o que está errado. É verdade. E tem muitas mulheres também, porque já passarem por muitas violências ao longo da vida, né? Eu li alguma coisa sobre isso, elas nem sabem que estão sendo vítimas da violência obstétrica. Sim, né? É o que acontece. Exato. Então, assim, informação realmente é poder. Se você puder me indicar alguns links de sites, eu coloco na descrição do vídeo, que aí eu acho que já facilita, fica como registro dessas fontes mesmo, para que essas pessoas sigam essa orientação direitinha. E aí, por conta desse dado, né, que a pesquisa revela, que em maioria essas mulheres fazem parte do grupo, essas pessoas, né, fazem parte do grupo de negros, negras, aí como é que eu posso dizer? Existe algum motivo? Eu sei que essa população ela vem, né, infelizmente, de uma condição financeira, econômica, social menos favorecida, né? E para alguns isso justifica alguns tipos de tratamento, né? Isso acontece de forma majoritária com a população negra. Há relatos de alguns casos assim, há relatos de mulheres que nem sabiam que estavam sofrendo esse tipo de violência. Eu vi alguma coisa, né, nessa pesquisa que eu fiz sobre o tema, que a pessoa foi amarrada no momento lá do parto. E aí só depois, meses depois, que ela, relatando esse fato, ela soube que estava sofrendo um tipo de violência obstétrica. Tem algum relato desse tipo de caso?
acho que fica fácil da gente ver que a maioria das mulheres que sofrem violência obstétrica são negras, porque você mesmo me trouxe aí um dado, né? Mais de 50% sofre, né, no SUS. Isso. 80% dos usuários do SUS são pessoas negras. Então, aí a gente já sabe que a maioria é mulher, né? Uhum. Quem morre mais? Mulheres negras. Né? A mortalidade materna durante anos caiu entre as mulheres brancas e subiu entre as mulheres negras. Assustador. Então, assim, não tem como mais negar, mas ainda tem gente que tenta, a questão racial, né? O fator do racismo estrutural em cima disso. Sem dúvida, a gente vai ter esses fatores sociais, obviamente, atuando, porém isso não é justificativa, como a gente já falou, né? Então, só porque ela é pobre, ela pode estar ali no SUS sendo amarrada para parir? Claro que não. Então, de forma alguma, mas isso pode ser uma justificativa, né? Porém, isso tem uma raiz, obviamente, histórica, né? Não é à toa que isso está acontecendo com a mulher negra mais, além dela estar tirando aí essa questão que a gente já falou, dela estar nas faixas mais pobres, dela ser mais dependente do SUS, né? Não ter outra alternativa, tem uma questão histórica importante da mulher negra há séculos ser o corpo objetificado, ser o corpo que pode ser violado, né? Eu nem gosto de falar desse jeito, mas muitos teóricos falam, né, desse inconsciente racial, né? Desse viés inconsciente. Eu acho que hoje em dia, justamente por causa da internet de tudo, não dá mais para a gente falar que isso é inconsciente, né? Mas, falando de acordo com a literatura, tem esse viés inconsciente racista. Então, ele bate o olho naquela mulher negra, ela não é equivalente para ele, né? De uma mulher loira, da mulher do padrão de beleza, da mulher gostosona lá que ele olha e acha maravilhosa. Aquela ali, não. Aquela ali é a que é para o trabalho doméstico, aquele é o corpo dispensável, né? É a mulher que pode morrer, animalizado, tudo isso. É a mulher que pode ser montada como um animal, é a mulher que pode morrer e não tem problema, né? É a mulher que pode passar por dor, por quê? Porque ela aguenta tudo. É a mulher que aguentava ter o seu filho arrancado do peito para dar de mamar para o filho de outra mulher. Exato. A mulher sobrevivia e vivia com isso durante séculos. Então, falando, obviamente, a partir do pensamento colonizador, né? Então, a partir do pensamento colonizador, é isso, essa mulher aguenta. Essa mulher aguenta. E essa questão dela não saber que ela está sofrendo violência, ela é tão importante para mulheres negras que sofrem microviolências desde que nascem, né? Isso que você falou é tão legal para a gente parar e pensar, não deixar isso passar como algo pequeno, que eu sempre trago nas minhas aulas, quando eu dou palestra e falo de violência obstétrica, eu sempre, todo mundo que já viu já sabe, eu vou falar da Serena Williams, porque ninguém nunca mais, quando você der falar da história da Serena Williams, ninguém nunca mais vai poder te falar que isso é porque a mulher não tem instrução, isso é porque a mulher é pobre. Não, ela é bilionária, ela tem acesso às melhores assistências que alguém pode ter no mundo, né? E ela sofreu violência obstétrica e ela relata que ela não sabia na hora. Sim. Que na hora ela não se tocou. Que dias depois, ela sentada, ela falou, pera, eu quase morri e foi por negligência e foi por eu ser uma mulher negra. Né? Foi por eu ter esse estereótipo, né? Da mulher grandona, negra, fortona. Foi por isso. Porque ela começou a se lembrar no pós-parto imediato, ela com muita dor nas pernas, ela chamar a enfermagem o tempo inteiro e falarem para ela, é assim mesmo. Nossa, você é atleta, está reclamando de dor assim forte? Nossa, não, é assim mesmo. Você nunca teve filho, agora você vai ver como é que é. E aí, quando ela começou a ter falta de ar, foi quando chamaram o médico dela para vir avaliar. E aí viram que a saturação dela estava caindo, então realmente ela estava há mais de um dia com uma trombose. Nossa. Nesse momento ela já estava, né? O coágulo já tinha andado pelo corpo e já estava no pulmão, né? Que é o famoso tromboembolismo. E realmente, aí ela fala, né? Uma entrevista muito famosa que ela deu, justamente para falar sobre esse assunto que ela falou. Ela, inclusive, hoje em dia financia, né, pesquisas e ONGs contra a mortalidade materna e a violência obstétrica, falando, eu tenho certeza que se eu não fosse a Serena Williams, eu teria morrido. Ela falou, é só isso que eu não posso parar de pensar, ela falou.
Se eu não fosse a Serena Williams, rica e famosa, eu não estaria viva para criar a minha filha, para ver a minha filha crescer. E isso deve acontecer com quantas mulheres pelo mundo? Aí ela falou, começou a pesquisar. Ela, pera, tem que ter registro disso, isso deve acontecer muito, porque ela sentiu aquilo muito normalizado, né, no cuidado com ela. Aquilo muito normal, mandar ela parar, ficar quieta e aguenta a dor. E aí ela foi pesquisar e ela viu que muitos justificavam isso com a pobreza, com a falta de educação, com não ter instrução, com não saber verbalizar. Ela falou, não, peraí, eu sei que eu verbalizei muito bem o que eu estava sentindo. Eu sei que eu falei. Então, eu vou sair pelo mundo falando que não, isso não é uma coisa só de pessoas, de mulheres pobres e que não têm instrução. Isso é uma questão de olhar mulheres negras e não ter empatia com a dor delas, com o sofrimento delas, achar que elas são obrigadas a aguentar qualquer coisa. E aí, muitas vezes, você vai perder esse momento de salvar aquela mulher. Exato. E essa coisa de aguentar qualquer coisa, né? Isso tem um peso. Eu li algo que falava sobre doses inferiores de anestesia para pessoas negras também no momento do parto. Sim, sim. Mulheres negras recebem menos anestesia baseado nisso, né? É inconsciente, eu não pensei isso na hora. Tá, mas é um ato baseado, sim, na etnia dessa mulher, na cor que você está vendo. Sim. A cor dela chega antes da história dela. E aí também é uma negligência você olhar para essa mulher e achar que você sabe a história dela porque ela é preta, né? Exato. Eu conto sempre também uma história que eu tive de uma vez num plantão, todo mundo surpreso falando para mim que a mulher que estava lá em trabalho de parto numa maternidade pública era advogada. Eu falei, gente, por que tá todo mundo falando que essa mulher é advogada? A gente aprendeu a fazer advogada, qual é o problema? Tá todo mundo com medo de processo? Tá acontecendo nada, né? Tá todo mundo fazendo tudo dentro do que deveria, tá tudo acontecendo bem. Até que eu vi essa paciente. Era uma paciente negra, né? De cabelo 4C, crespo. Entendi. Porque tá todo mundo assustado que ela é advogada. Então, tem esse tipo de coisa, né? Olha aquela mulher, ela só pode ser pobre, ela só pode ser empregada doméstica, né? Não se para ver qual é a história daquela mulher. Às vezes aquela mulher já passou por grandes violências, microviolências, como eu falei, nós passamos todos os dias, mas quantas vezes eu já conversei com uma paciente, ela estava aterrorizada com o toque vaginal e mais de uma vez era porque ela já sofreu violência sexual. Olha. Né? Então, assim, se alguém não parar para ter o cuidado de conversar com aquela mulher e entender isso, vai ficar falando que ela está com frescura, né? Está com frescura, não quer o toque. Tem que aguentar, e vem aquele toque, né? Os toques excessivos também entram nessa lista aí de violência obstétrica, né? O toque tem que ser consentido, a gente tem que pedir. Se a gente estiver num momento que não é possível não fazer o toque, porque às vezes é com o toque que a gente vai definir a conduta, né? Sim. Tem que ser explicado, olha, meu amor, agora é um momento que está acontecendo isso, 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 e a gente precisa ver o que está acontecendo, precisa do toque, tá bom? A gente pode fazer? Tem que ter esse cuidado, eu pego no pé dos residentes que ficam em formação comigo, dos acadêmicos, não vai tocar a paciente sem conversar com ela, não vai, sabe? Perfeito. A gente tem que estar em cima disso e mudar essa realidade. A importância do atendimento humanizado, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história. Agora, saindo um pouquinho da violência obstétrica, quais os cuidados, assim, de uma maneira resumida, se é que é possível, a mulher que está pensando em engravidar, ela precisa tomar para que a gravidez seja tranquila? E aí eu falo de gravidez planejada, né? Porque quando é assim no susto, não tem como você fazer uma prévia de cuidados e tal, a planejada. E, se for possível, a do susto também, a partir do momento que se descobre o que se faz para manter a saúde, para que tudo corra bem. Principalmente nesse momento de pandemia, né, doutora? O cuidado pré-natal, assim, ele é fundamental, ele salva vidas, né? A gente, hoje em dia, tem todos esses dados de mortalidade materna e muitos pesquisadores pelo mundo estão tentando quantificar as que a gente quase perde. Então, tem aquelas mulheres que ficam gravíssimas durante a gravidez e o parto, o periparto, e aí a gente não tem registro disso. Então, a gente está vendo cair a mortalidade materna, mas ainda a gente vê um monte de mulher aí com pré-eclâmpsia, com diabetes gestacional, com doenças graves e que talvez ela nem nunca ouviu falar, né? Então, um dos cuidados, se quem puder, já sabe, que é o ideal, né, que todo mundo fizesse um planejamento da sua fertilidade, do seu futuro reprodutivo. Então, conversar, sim, com o companheiro a respeito disso, quais são as expectativas, né? Tem expectativa, não quero ter filho. Eu quero. Então, eu quero. Então, para quando?
É para os próximos 5 anos? É para o próximo ano? Então, se é para o próximo ano, é legal, né? Estar com a rotina ginecológica em dia, se possível, fazer algum rastreio infeccioso antes já, né? Muitas mulheres descobrem uma infecção por HIV, uma sífilis, na gravidez. Sim. E dependendo do momento da gravidez que descobrir isso, principalmente a sífilis, né? A gente tem pegado, sempre vai alterar já o futuro daquele bebê. Sim. Né? O HIV, obviamente, também. Mas hoje em dia a gente está vendo as pessoas com uma maior preocupação, às vezes lembrando do HIV e esquecendo que a sífilis está mais comum do que nunca. Sim. Ela não é uma doença do passado. Tá? E sequelas graves para o bebê, né, doutora Andréia? Se você for pegar a estatística de sífilis congênita, que foi até o tema do meu mestrado, que é uma doença totalmente evitável, né? Se você tratar essa mulher no pré-natal, esse bebê não vai nascer com sífilis congênita, ela só cresce no mundo todo e, infelizmente, mulheres negras transmitem mais para bebês, os mais afetados são os bebês negros, né? Então, assim, a gente decidir que vai engravidar, então procura atendimento. Qualquer posto de saúde, gente, você pode entrar sem consulta, solicitar, fazer exames, os testes rápidos de DST, sem burocracia. Qualquer pessoa pode chegar no posto de saúde, a gente está passando por tudo isso, mas a maioria já está com o atendimento normalizado, Sim. Tá? Eu pergunto direto para as pacientes, aí para eu ver de cada região, eu estou fazendo bastante telemedicina, pergunto de algumas pessoas de fora de onde eu trabalho, para ir monitorando, então a maioria está conseguindo já, vai ao posto, fala que quer fazer testes rápidos. Tá? Você vai poder, na hora, fazer o seu teste para HIV, sífilis, hepatite B e C, tá? Isso, só esse cuidado, gratuito, você descobriu, né, doutora André? Gratuito, e sem burocracia, sem você não precisa agendar consulta, tá? Não precisa. Muita gente não sabe disso. Só chegar, solicitar para quem estiver lá, fazer os testes rápidos. Então, poxa, eu decidi que quero engravidar, vou fazer minha testagem. O ideal é que toda pessoa testasse, todo mundo que faz sexo deveria testar. Não é só pessoas promíscuas, que hoje em dia esse critério, inclusive, para mim caiu por terra, uma coisa que eu não uso mais, tá? Mas muito médico ainda fala isso, é só para pessoa promíscua. Não. Todo mundo que faz sexo tem indicação de fazer testes de doenças sexualmente transmissíveis. Então, você fazer um rastreio infeccioso com isso e mais algumas coisas antes de engravidar é maravilhoso, né? Talvez você tratar alguma doença antes, não precisar se preocupar com isso durante a gravidez, ou já ter uma sequela para você e para o seu bebê, é incrível. Então, cuidado, tá vendo? Que pode ser simples e eu brigo com todo mundo, não tenho tempo. Tem que ter, a gente tem que ter tempo de cuidar da gente, é isso. Principalmente nós, mulheres pretas, temos esse histórico de sempre cuidar do outro, né? Também é uma coisa muito enraizada no nosso pensamento aí, muito por causa da escravização, né? Nós éramos obrigadas a cuidar do outro e ficamos com isso. Não, se a gente não cuidar da gente, a gente não cuida de mais ninguém. Não cuida de filho, né? Não cuida de casa, não progride no emprego. Então, gente, procure. Se puder fazer, sim, uma consulta e falar, olha, eu estou pretendendo engravidar, o que eu posso fazer? Então, ali a gente tem uma ultra, né? Ver como é que está esse útero e esse ovário, ver se tem algum outro histórico que possa atrapalhar a sua fertilidade, ver essa questão de pressão, né? Aferir a pressão, ver como é que está a glicemia, né? Se conseguir equilibrar tudo isso antes, tratar uma hipertensão antes, uma diabetes antes, com certeza a sua gravidez vai ser mais tranquila. E questão de exercício físico, alimentação saudável, acho que nunca é demais falar. Nada romantizado, a gente sabe como é a vida de muitas, né? Que realmente, às vezes, não tem aquela grana, não tem aquele tempo, mas, às vezes, você fazer um pouco, fazer uma caminhada, quando tudo melhorar, obviamente, né? Ninguém se expondo aí por causa ao risco, por causa de exercício, mas tentar comer o mais saudável possível, fazer pelo menos aí uma caminhada 2, 3 vezes por semana, já vai ser algo que é muito melhor do que ser sedentário e só comer ali fast food, coisas artificiais. Perfeito. A gente já está caminhando para o finalzinho. Queria só falar um pouquinho gravidez e pandemia. Como é que está essa loucura, doutora Andréia? Loucura que quase me matou também, né? Quase que a minha saúde vai para o Imagino. Porque foi desesperador quando realmente a pandemia veio, né? E a gente simplesmente não tinha protocolos, e não era a gente aqui no Brasil, era o mundo inteiro. Exato. Eram os centros mais avançados de medicina do mundo, sem saber o que fazer. Porque, inicialmente, a gente tinha até uma coisa assim, vai ser igual ao H1N1, a gente meio que já tem protocolos para o H1N1, que foi um susto também, né? Não teve, acho que a gente não tinha essa idade de redes sociais ampliando tudo tanto, né?
que teve muita morte de gestante pelo H1N1. Ele era Sim. bem agressivo com gestantes e crianças. E a gente não teve essa notícia toda, mas não se enganem, morreu muita gente. Uhum. E aí a gente meio que já estava com aquele susto meio preparado. Olha, então vai ser igual ao H1N1, né? A gente vai ter que ficar atento, porque morre mesmo. De repente, esse vírus não se comportava como nada, né? Ninguém sabia o que fazer e ninguém sabia quando ia sair a vacina. Foi terrível, assim, até saírem realmente os protocolos, eu passei às vezes noites em claro, lendo artigos, né? Tudo que saía a gente tentava ler, eu passava noites e noites em claro, né? Até a gente conseguir ter os protocolos. Tendo os protocolos, infelizmente, no nosso país, não houve o controle que era para ter, né, acontecido. Então, as pessoas realmente não estavam valorizando tanto, continuavam se expondo, continuavam não usando máscara, continuavam, né? E aí essa pessoa, às vezes, não era nem a própria gestante, mas um conhecido, né? Alguém que trazia isso para as gestantes, a gente estava alertando, olha, não se expõe, a gente não sabe como está se comportando em gestantes, né? Mas até que prova o contrário, a gestante tem um sistema imunológico deprimido pela gestação mesmo, pela reação hormonal. Então, até que prova o contrário, a gente sabia que ia ser grave. Então, olha, não vai, não faz, mesmo assim foi bem grave. Né? O Hospital que eu trabalho é referência para gestante aqui no estado, uma das referências, né? Então a gente viu casos muito graves, infelizmente, e não se iludam, ainda estamos vendo, tá? Hoje mesmo eu vi uma declaração aí de nem vou citar quem, dizendo que já estamos com a vida de volta ao normal e segurança. Gente, não se iludam, tá? Não se iludam. Nesse momento, ainda tem muito lugar com mais de 80% dos CTIs ocupados, muita morte por dia e muita gestante grave, né? Infelizmente, com os fetos às vezes não resistindo, porque, né, o nível de gravidade que chega muitas vezes é intolerável, né, incompatível com aquela gravidez prosseguir, ou tendo que antecipar o parto. Então, assim, continuem tomando cuidado, continuem usando máscara, continuem lavando as mãos, continuem passando álcool gel, evitem aglomerações, ainda não é seguro. Perfeito, recado dado, hein, gente? Vida e saúde, vamos seguir, sair dessa pandemia da forma mais saudável possível, que tudo isso acabe. Doutora Andréia, obrigada por ter parado aí sua agenda para dar esse recado aqui no canal. Muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que essas informações são valiosíssimas, que elas cheguem ao maior número de mulheres que estão sendo vítimas disso, de pessoas que acompanham mulheres, né, para que elas se informem sobre toda essa violência que acontece, né, e é aquela história, né, a gente tem sequelas, nós negros, sequelas psicológicas, sequelas sociais, sequelas psíquicas, e vamos tratando essas nossas sequelas com muita informação e combatendo esse racismo estrutural. Depois eu vou pedir para me mandar os links desses sites, que eu vou colocar na descrição do canal, e queria te agradecer muito por ter passado por aqui. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite e por esse espaço aí para a gente espalhar boa informação. Obrigada, um beijo grande. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.